E aí, galerinha da internet, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu queria conversar com vocês sobre o Monark, porque o Monark falou, e quando o Monark fala, até o diabo tem medo. Não sei se vocês acompanham a internet por mundo afora, mas recentemente o Monark teve um debate com um comunista da internet, um professor, o Gustavo Gaiofato, e que o Monark é doidinho das ideias, todo mundo sabe que ele não bate bem da mente. E eu tenho uma lista de tweets pra provar. E durante esse debate, desse podcast, que foi feito no podcast Três Irmãos, o que eu acho uma puta sacanagem, que o nome do podcast é Podcast Três Irmãos e são só 2 apresentadores, nem eles mesmos sabem contar a quantidade de hosters. O podcast durou 3 horas e são 3 horas de pura dor e sofrimento pra quem assiste. E eu acho muito cômico essa diferença de o Monark hoje em dia, que ele tá totalmente biluteteia das ideias, totalmente necrosado. É uma diferença muito absurda, por causa que se tu volta uns vídeos mais atrás do Monark, ele gravava Mine, jogava o joguinho dele divertido, ele era tranquilo com a vida dele. Eu, Monark aqui, e bem-vindos a mais um vídeo. Só que foi passando o tempo, ele foi, não sei, tá ligado? O Monark simplesmente começou a ficar louco, doido, retardado, esquizofrênico. E eu acho bem difícil quem tá na internet há um tempo não conhecer o Monark, por causa que, querendo ou não, ele tava nos primórdios, tipo assim, no lançamento da internet, pelo menos do YouTube Games, ele era um dos precursores. Então, tipo, porra, como é que um cara que tava no início ficou famoso, ficou gigante, tá ligado? Conseguiu destruir a vida dele a ponto de, sei lá, virar um doidinho de esquina. E caralho, Monark, que fetiche é esse com liberdade de expressão, meu irmão? Porra, irmão, tu pode falar o que tu quiser. Não é crime. Tu não tá sendo perseguido. Tipo, cara, a que ponto de liberdade de expressão que tu tá querendo, cara? Já não é o suficiente. Mas como eu tava falando, deixa eu voltar ao meu ponto. Pô, como é que um cara que era todo fofinho, ai, Minecraft, blá blá blá, galerinha, vamos quebrar bloquinho aqui, plô. Do nada só virou o maior neonazista da face do Brasil. E eu falo isso sem medo, por causa que um negócio é tu pender pro lado da liberdade de expressão. Outro negócio é... Ah, velho, eu fico louco. O Monark, ele consegue tirar os meus sentimentos mais brutos aqui de dentro. Eu tô na internet faz tempo, que eu comecei a gravar vídeo, postar pro canal, isso aí é mais recente, mas eu tô, ó, há cotas na internet. E eu conheci o Monark antes dele virar um neonazista do caralho. Eu conheci o Monark. Só que, né, ele não era um dos meus youtubers favoritos. Eu achei muito engraçado quando ele criou o podcast lá, o Flow Podcast, junto com o Igor. Eu não conhecia nenhum Igor. E daí, pô, começou a bombar. Eles conseguiram criar um novo gênero de conteúdo. Estourou pra caralho esse estilo de mesa cast. Eu falei, caralho, o Monark é muito pica. E a cada pessoa que eles entrevistavam e o Monark abria a boca, cada vez mais eu via que o negócio tava indo pra baixo. Tanto que eu me lembro que eu tive uma conversa com um amigo meu falando, o Monark é muito burro. Não, sem brincadeira, a gente começou a conversar só sobre a burrice do Monark. A gente pautou uma conversa inteira no Zap só sobre a burrice do Monark. E cada vez mais o Monark só falava mais merda. Nossa, teve aquela conversa do Monark com o Marcelo Freixo, onde o Monark basicamente dizia, ah, cara, o carro é uma arma, se eu quiser eu atropelo alguém. O que uma arma faz? Mata. Atira. Atira pra matar. Tá. E o carro é feito pra quê? Pra dirigir. Então pronto. Mas isso não é... Não, mas, pronto. Mas entendemos. Entendemos a diferença. Tá, tem diferença. Mas aí tem que proibir o negócio porque o propósito dele é se defender. Monark, o carro é um veículo, Monark. Tu entra no carro, Monark, e tu dirige, Monark. Tu não tá engatilhando uma 12, Monark. E sabe, é tanta burrice num ser só. É quase como se fosse desperdício de oxigênio. Eu vou até ler algum dos tweets do Monark pra vocês entenderem do que eu tô falando. É a ação que faz o crime e não a opinião. E daí apareceu o Augusto de Arruda Botelho, que eu não sei quem é. Não, Monark, uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial, por exemplo. Posso te dar outros exemplos. Ter uma opinião racista é crime? Não, Monark, não é crime. Não é crime. Não é crime ter uma opinião racista. Pode ter a opinião que tu quiser, Monark. É óbvio, Monark. É óbvio que ter uma opinião racista é crime, Monark. Cacete, irmão. É óbvio. Não. Mas calma lá que tem mais. Não é o fim. O Monark, ele tem salvação. Vamos lá. Opiniões não matam. Vai ver no necrotério se alguém teve uma crise aguda de opinião e morreu. Não, Monark. Ninguém morreu de crise aguda de opinião. Mas eu vou morrer daqui a pouquinho.
pouquinho de um infarte que eu vou ter lendo esses teus tweets aqui. Daqui a pouquinho eu morro por causa de um tweet teu, pode ter certeza. Não, e o Monark é tão burro que ele mesmo se autocontraduz. Você acha que o Twitter deveria banir meu perfil? Daí ele criou uma enquete, sim e não. 66% diz que sim e 34% diz que não. Isso prova que vocês não entendem o que é liberdade de expressão. Monark! Eles entendem pra caralho de liberdade de expressão. Monark, nesse tweet, eles estão exercendo a porra da liberdade de expressão deles. E tu tá censurando a liberdade de expressão deles, Monark. Não, e quando o Monark tenta falar algo de inteligente, ele... Eu não consigo nem falar. O Monark faz eu gaguejar de tão burro que ele é. A solução para o aquecimento global é a construção de sistemas de drenagem de CO2 da atmosfera. Chama as árvores esse sistema. A solução para o aquecimento global, Monark, é a não poluição do meio ambiente e as árvores, Monark. As árvores, elas limpam o meio ambiente. Isso que eu ainda nem cheguei no tópico principal, que o Monark é um dos maiores maconheiros da face da Terra. E não me entendam mal, eu não tô aqui julgando usuários. Eu entendo que a cannabis ativa é importante. Mas o Monark, ele consegue ser a maior propaganda antidrogas da história. O Monark é um ProErd ambulante. É facilmente um professor chegar num aluno e falar, ô, gente, não usem drogas, senão vocês vão ficar desse jeito. Acorda, caralho! Se eu sou criança e alguém fala que se eu fumar maconha eu vou ficar igual o Monark, nossa! Eu faço campanha anti-maconha. Eu tenho uns tweets aqui pra confirmar minha fala. Dinheiro é bom, compra felicidade? Compra maconha, que é a mesma coisa, kkkk. Tá bem já, mano, experimenta bolar uns blunt. Minha infância acabou, Monark é maconheiro. Bem-vindo à vida adulta. Seguinte, Monark, eu sou adulto e até agora eu não fumei um. Então eu acho que bem-vindo à vida adulta não é o melhor comentário que você pode fazer pra alguém. Pra explicar o seu uso de cannabis ativa. E todo mundo que tá na internet há um tempinho aí sabe que o acontecimento de 2022 foi onde expulsou o Monark da internet brasileira. Onde ele falou em alto e bom som. Eu acho que deveria ter por lei um partido nazista. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de... E daí o Monark ficou ofendido quando chamam ele de nazista. Uau! E eu fico indignado por causa que é o seguinte, o argumento do Monark naquele dia é por causa que ele acredita muito na liberdade de expressão. E como é que pode ter tanto partido de esquerda radical, mas não pode ter um partido de extrema direita? Monark, uma aula básica de história. Básica, eu não vou nem me aprofundar, Monark, por causa que a tua cacholinha não funciona, Monark. Mas é o seguinte, Monark, historicamente, a extrema direita é conhecida por exterminar povos, Monark. Entende? A base da luta da extrema direita é a exterminação de povos, Monark. A base da luta da esquerda radical são lutas sociais, Monark. E a emancipação da classe trabalhadora, Monark. E eu acho que eu consigo ver uma régua muito simples. De um lado, nós temos pessoas lutando por uma vida mais justa e melhor. E de outro temos um povo dizendo que judeu tem que morrer queimado. Eu acho que é bem fácil escolher um lado, não? Mas enfim, eu já enrolei demais pro ponto onde eu queria chegar. Que o Monark é burro, todo mundo sabe. Isso aí já é de praxe na internet. Então eu fui e assisti 3 horas do podcast dele junto do Gustavo Gaiofato, no podcast Três Irmãos. E eu acho que eu poderia ter usado essas 3 horas de uma forma mais útil na minha vida. A conversa começa bem tranquila, entre o Monark e o Gaiofato se apresentando um ao outro. E o Monark começa até fofinho. Ele começa fofinho. Boa noite, Monark. Suave. Boa noite. Tamo aí, vamos lá. Me convença que o comunismo é foda. Boa sorte. Mas eu não sei em que momento e o que acontece com o Monark, que aos 7 minutos ele já lança a primeira bomba dele. Ele é antivacina. Existem várias notícias que dizem que as novas vacinas têm vários efeitos colaterais prejudiciais ao corpo humano. Inclusive alterações genéticas com tecnologias que antes não eram conhecidas, né? Essas vacinas foram um grande experimento de engenharia social. Isso é claro, já tá tudo documentado. Esses caras têm claramente uma agenda de engenharia social, entendeu? Então eles usam essas distribuições de remédios pra controlar o gado que somos nós seres humanos, né? Dá pra fazer um bingo com o Monark. Quem tá no bingo aí já vai anotando. Monark antivacina. E calma, o negócio vai piorar. Nunca que aquele meme, eu não vacinei meu filho e ele tá bem, foi tão real.
É inegável, e aí o Gaio Fato vai concordar comigo, eu imagino, se ele é comunista, né, por exemplo, que a gente tem dentro da indústria farmacêutica medidas e estratégias que são anti-ser humano e pró-lucro, certo? Ou não? Não acontece isso na indústria farmacêutica, Gaio Fato? Claro que isso existe. É o tal do ditado, né? Um relógio parado acerta 2 vezes o mesmo horário no dia. Sim, Monark, existem mecanismos anti-saúde e pró-lucro. É óbvio que existe, Monark. Foram, inclusive, uma das maiores fontes de renda da indústria farmacêutica nos últimos anos. Perfeito. Se o Monark continuasse a entrevista nesse pique, seria tão bom. Mas é o Monark. O problema é que é o Monark. E o comunismo, inclusive, é uma ideologia criada e patrocinada por essa elite para, sim, criar um mecanismo de controle social. O comunismo foi financiado? Com certeza, o comunismo foi criado pela elite intelectual do passado. Foi os ricos que criaram essa ideia. Não, Monark, o comunismo não foi financiado pela elite do passado, Monark. Monark, me explica essa lógica. Existe uma galera contra a burguesia, os ricos, os bilionários. O discurso do comunismo é basicamente o seguinte, ó, que todo mundo que é rico pra caceta, os caras vão caçar. E daí tem essa galera falando que vai caçar rico, e daí os ricos vão financiar essa porra, Monark. Usa 2 neurônios, faz uma conexão simples, Monark. O Marx, ele foi patrocinado por um monte de cara, ele ganhou bolsa, ele teve ajuda, né? E aí o cara morreu fudido, morreu pobre. A gente não sabe. O Marx morreu fudido. Ele só pôde viabilizar os estudos dele sobre economia política, não porque existia uma elite global por trás dele. Pelo contrário, o Marx, inclusive, chegou a ser expulso, expatriado de várias localidades em que ele habitava, porque ele era considerado um sujeito subversivo. Ele foi expulso da Alemanha, ele foi perseguido na França. Desculpa, eu entendo, essa é a história do Marx. O Monark não conhece a história do Marx. Eu não conheço a história de Marx. A todo momento, quando tá acontecendo o debate, um fica cortando um em cima do outro. E o Gaio Fato pedir desculpa por ter cortado o Monark é triste demais, cara. Então, ele fala lá Você sobre... tá falando das... Eu entendo, Gaio Fato. Você tá falando das famílias e das elites. Não, porque então... Houve uma criação. É triste demais. O comunismo tá tão forte no Brasil e tem tanta gente sendo patrocinada e tanto dinheiro entrando nessa pauta, eles querem. É porque você fala isso sobre a galera ser patrocinada e eu tô aguardando ansiosamente o meu patrocínio chegar, assim, porque alguma coisa deu errado nisso. Tô aqui pagando aluguel, ainda não tô comprando casa. Você devia estar recebendo, cara. Eu pedia. A forma que eu tenho de pedir dinheiro pra galera pra virar membro, pedir pra entrar no grupo de leitura, os cursos e tal. Tá aí a hipocrisia da esquerda. Um comunista pedindo dinheiro. Tá errado, tá errado. O Monark aí, ó, refutando os comunistas. Eu acho muito engraçado que o Monark, ele se acha certo durante a explicação do Gaio Fato. Ele fala, não, então, é isso que eu tô te falando, é isso que tu não tá entendendo. E ele vai concordando ali com a carinha dele. Depois ele toma só a lapada de conhecimento. Uma elite global constantemente em ação e tal, eu acho que é uma percepção sobre a realidade que superficialmente está correta. É uma percepção sobre a realidade que superficialmente está correta. O problema, Monark, é que precisa estudar história. O Monark, ele passa o vídeo inteiro fazendo umas caras muito específicas. É assustador, mas é engraçado pra caralho ao mesmo tempo. Listas na China a partir dos anos 70, que colocou novas condições. Mas hoje a China participa da cadeia mundial imperialista, como um grande comprador de commodities, como um grande comprador de estruturas estratégicas, como é aqui no Brasil. Qual que é o nome disso, Monark? O nome disso é imperialismo. O nome disso é imperialismo. O nome disso é globalismo. A partir dos 18 minutos, foi por esse trecho aqui que me deu a ideia de fazer esse vídeo falando sobre o Monark, sobre esse podcast em específico. Que aqui ele começa a falar que as elites globais possuem satélites, cidades subterrâneas, tecnologias avançadas. E eu olhei pra isso e falei, isso é arte. Isso é magnífico. É esplendoroso. Essas estruturas são ultra tecnológicas, entendeu? Eles possuem algoritmos, eles possuem satélites, eles possuem cidades subterrâneas, eles possuem tecnologias que a gente não conhece ainda, entendeu? Tipo, eles... Não, peraí, só pra eu entender. Como assim cidades subterrâneas? Cidades subterrâneas. Como assim cidades subterrâneas? Você tá me falando que existe uma elite global que mora embaixo da terra? Tem imagens de caminhões entrando em montanhas. Isso é real, pô.
Vocês vivem no mundo da Barbie, cacete. Esse mundo é muito maior do que vocês imaginam. Não é só sua sala de estar e vídeo bosta do brasileiro, cara. Ai, o Monark assistiu Viagem ao Centro da Terra e acreditou que existe cidades subterrâneas. Meu Deus do céu, cara. Desculpa, eu me alterei um pouquinho. Não, e o Monark fala, não, existem caminhões entrando, tem vídeo disso. Monark, o nome disso é túnel. Túneis existem, Monark. Caminhões entram dentro de montanhas. E o nome disso é túnel, Monark. Eles são Material. os mestres. Que são os mestres? Eles controlam as pessoas através da mente? O que significa ser mestre? É mestre do quê? Mestre Eles são os mestre de alguma mestres coisa. da humanidade, pô. Pro Monark, a elite global é tipo assim, ó. Trabalhe, trabalhe, escravo imundo. É assim que eles controlam toda a humanidade. É na base da mente. Bicho, Em um momento- Garfato, antes, quando não tinha propriedade privada, era tudo dos reis. Não. Era tudo não, da não, não. elite. Não, Você não podia ter nada, cara. Entendeu? O Monark coringando me assusta. Todo mundo no podcast começou a ter a mesma reação que eu. Calma, Monark. Jack do caralho. Cara, o conceito de propriedade privada, ele ajuda o indivíduo. Ele consegue, ele dá dentro do sistema legal a oportunidade do indivíduo ter direito sobre algo. E é nessa parte aqui do podcast que eu começo a entender a cabeça do Monark. Eles passaram todo esse tempo falando sobre a tal da propriedade privada. Enquanto o Gaio Fato tava falando sobre a propriedade privada dos meios de produção, o Monark tava na propriedade privada. Com outro conceito. A propriedade privada que o Monark tá falando é a propriedade pessoal. Esse celular meu é minha propriedade pessoal. É meu celular. É isso que o Monark tá falando. Essa é a propriedade privada do Monark. Se algo é meu, é minha propriedade privada. Mas não é disso que o Gaio Fato tá falando, Monark. A propriedade privada que o Gaio Fato tá falando é sobre a propriedade privada dos meios de produção, que é um conceito que o Monark desconhece. Propriedade privada não é meu computador, não é o telefone, não é nenhuma Claro dessas que é. coisas. Ai, o que me quebra a cabeça é o Gustavo Gaio Fato explicando, não, Monark, propriedade privada não é meu computador, não é meu celular. E o Monark fala, não, claro que é. E depois, quando eu já tava nas 2 horas de podcast, eu descobri que toda essa briga que os caras tiveram em todo o podcast é só o Monark, mais uma vez, sendo burro, não entendendo o conceito. E pra quem não conhece, a diferença entre propriedade pessoal e propriedade privada dos meios de produção é muito simples. Propriedade pessoal é alguma coisa que tu tem. Isso é tua propriedade pessoal. Agora, propriedade privada dos meios de produção, eu vou até ler aqui pra eu não me perder no negócio. A propriedade privada dos meios de produção refere-se ao direito de indivíduos e entidades privadas possuírem, controlarem e utilizar os recursos e ferramentas necessários para a produção de bens e serviços. Em resumo, é empresa, fazenda, latifúndio, terra, blá 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 blá. É isso uma propriedade privada dos meios de produção e não um fodendo Corsa, um Civic 2006. Uma betoneira Prime com kit elétrico, 400 litros. Então essa é a diferença de um bem pessoal, de uma propriedade pessoal, de uma propriedade privada. É porque os comunistas, eles têm um problema de pegar conceitos e deturparem, entendeu? Pegam homens, faz uma cirurgia, coloca peito e fala que é mulher, porra. Mais um checklist aí pro Monark. Uma frase transfóbica pra ficar legal o bolo. Vamos lá. Houve uma separação entre 2 tipos de interesse. Entre os interesses da comunidade, que antes controlava aquela propriedade, e que agora passou a ser controlada por um ente particular. Porque se o cara é detentor de uma propriedade privada, ele vai ter um determinado interesse que não vai ser o mesmo interesse da comunidade de uma maneira geral. Ou você vai Por quê? falar pra mim, por exemplo, Por que porque não? Por que tem essa diferença, Monark? Deixa eu te explicar com palavras que tu entende, Monark. Monark, seu filho de uma puta. Porque os cara quer dinheiro e os outros cara quer comida. Se os cara produz, os cara come. E daí se o filho da puta vai e cerca o bagulho lá, aí os cara não come. Mas daí o cara que cercou os bagulho lá, aí o cara ganha dinheiro. Entende? Porque... Ai, meu Deus do céu, cara. Veja só você, por exemplo, a propriedade privada controlada pela companhia da Vale. A Vale é uma empresa estratégica que tem um monte de coisa. Esse controle é realizado por um grupo de acionistas. Qual que tem sido a geração positiva para a sociedade brasileira com a Vale sendo uma propriedade privada? A Vale está lucrando bilhões e bilhões e bilhões de reais exportando minério de ferro para fora do Brasil. Só que quando você pega para analisar quais são os impactos realizados por essa atividade, em particular, o que você vai encontrar? Você vai encontrar os crimes ambientais que foram realizados em Mariana e Brumadinho. Aconteceram porque esses proprietários
olharam para a estrutura de segurança da barragem e falaram: Foda-se. Foda-se. Eu Por quero quê? dinheiro. Porque eu quero dinheiro. Por mais que o Gaio Fato e o coleguinha ali, que eu esqueci o nome do podcast Três Mãos, explique com exemplos pro Monark, o Monark não entende. Porque o Monark é dodói, é bitolado, blá blá blá. Maconha cozinhou o cérebro do Monark, cara, fez purê. O Monark acredita fielmente que aqui no Brasil nós vivemos uma ditadura comunista. Só por causa que, não dá pra falar que tem que ter um partido nazista por lei. Então, essas ideias aí de jirico, do Gaio Fato, que foram introduzidas no Brasil, entendeu? E aí a gente tem que viver esse inferno, onde nada é nosso, tudo é do fucking governo, a gente tem que pagar 1 bilhão de imposto todo santo segundo pra esses caras, pra eles ficarem enfiando no nosso cu, porra! Numa ditadura, caralho! Não, Monark, nós não vivemos numa ditadura, porque não pode ter um partido nazista defendido por lei, Monark. Esses proprietários privados. O nome. E qual que é o nome dessa elite? Famílias, Rothschild, Rothschild, Rockefellers. As famílias Rockefeller, Rockershield, Big Black Cock, BDSM, Rock and Roll, Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica, Motorhead, Led Zeppelin, Twin Pilots. Se ela Que não aconteceu fosse. naturalmente, pô. Não, que Não. não aconteceu. Natural do ser Não. humano e da sociedade, caralho. Não. O processo histórico ele não acontece naturalmente. Porque os Progressão alienígenas estão infinita. interferindo, não? Não. Eu queria muito que os alienígenas estivessem interferindo, Monark. Aliás, eles já interferiram. Busque comercimento, como diria nosso querido e eterno ET Bilu. Saudades, tá aqui no meu peito. Mas, ô Gafato, você não percebe que a luta de classes vem se dando numa exigência de que se alterem as leis para serem mais favoráveis à classe não dominante, certo? Não entendi a pergunta. Essa luta que vem acontecendo, ela reivindica que as leis e os direitos sejam melhorados para quem não está dentro da classe dominante, certo? Depende Então, de quem empreende essa luta, porque se a classe dominante também faz luta social, ela faz luta social para defender o lado dela. Você tá defendendo o lado dela, pô. Claro que não. Da onde Claro tirou que tá! isso? Ah. Quando o Gaio Fato quer destruir o conceito de propriedade privada e convencer vocês de que não é uma boa ideia que isso exista, ele tá fudendo todos nós. Ele tá falando, não, tem tudo que ficar na mão do Estado decidir quem manda e quem não manda. Você não conseguiu entender até agora o conceito de propriedade privada, cara. Você acha Não, que propriedade ele não privada consegue entender. é seu Ele carro, não consegue é sua entender. Não, casa, mas o que é seu não, cachorro. Não mas é se você isso, pega cara. no dicionário, Não é o quê? isso. Eu acho muito foda que até o próprio host, ele entendeu o conceito de propriedade privada. O Gaio Fato tá falando, e o Monark não. Ele tenta passar a pio, ele tenta passar a cal, e o Monark não pega, cara. 2 segundos de estudada, de uma folhada. Não é estudar, é pegar um livro e fazer assim, ó. O Monark entende o conceito de propriedade privada. Tenho respeito ao que A as pessoas propriedade têm. privada, porra, vocês são burro, caralho, não é possível. O Monark começa a perder a linha muito fácil, cara. Aí fica difícil de debater contigo, maluco. Os hosts, tá ligado? E o Gaio Fato ali, mó tranquilinho, conversando, não sei o que. O Monark fica louco. Cadê o respeito, meu irmão? Não, vai Fala aí, se fuder, Gaio. porra. Não, sério, eu tô falando sério Não, aqui. ó, Monark. pelo amor de Tô, Deus, pô. Monark, Eu também tô. Propriedade privada, caralho. Monark, o que acontece é que a propriedade privada, ela é como uma criação histórica. Se ela também foi criada, ela também pode ser para de falar destruída. merda, cara, pelo amor de Deus. Caralho, mandou serinho, tá ligado? Não O que foi que impedia Monark, a porra da China Monark. passar a porra do trator naquela Monark. fucking casa? É a porra da propriedade privada, caralho! Monark, a Já começou, já! Acorda, galera! Já começou! Já começou! Caralho! Caralho! Acorda! propriedade Vocês não conseguem privada, entender. a lei da propriedade privada não protege ninguém. Se uma Então lei o de que que propriedade protegeu aquela privada- merda daquela casa? Não O que foi que a- protegeu a porra da casa na China se não foi a merda da propriedade privada? O que que protegeu? Cara, Você tá muito nervoso, calma, mano, porque, calma. é porque parece que eu tô falando com porta, porra. Não, Pelo não, amor não, de não. Deus. O negócio é o seguinte, tá. ô, Monark. Para, Não, espera não um tá. pouquinho, Eu- gente. Ó, qual que é o direito? É o direito da propriedade privada. Não, Porra! não é o Pelo direito amor da- de Deus. Não, é simples, porque cara. não, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, em que a gente É que tem aqui é um país pior do que a China, mais comunista que a China, por incrível que pareça, onde Caralho. não respeitam a porra da propriedade privada. Eles te cobram IPTU, te cobram IPVA, põe no teu cu todo dia, porque o Brasil é um país de merda, comunista, com um monte de gente burra no poder, porra. É isso.
O pior é, mano. Peraí. Calma aí, calma. Tá bom, Monark, eu já entendi. A gente vive num país comunista. É, o Brasil comunista. É, faz sentido. Faz muito sentido, na verdade. Faz muito sentido, Monark. Eu já vou até vestir a minha camisa vermelha do comunismo. Vista você aí também a sua camisa vermelha do comunismo. A gente já não vive mais no Brasil normal. Agora a gente tá num Brasil comunista. Então eu quero ver todo mundo de camisa vermelha pra enaltecer o PT. Vamos, levantem as mãos. Vamos enaltecer o PT. Eu concordo com o Monark, porque é o seguinte. Ah, esse host, velho. A frase mais demoníaca que alguém pode falar. Eu concordo com o Monark. Cara, se alguém tá comigo na mesa e fala eu concordo com o Monark, eu fico louco. Eu levanto e começo a imitar uma galinha. Ai, meu Deus, cara, meu Deus. Você conhece a história da lei do roubo de lenha? Você conhece essa história? Ah, cara, se for muito longa, eu não quero conhecer. Não. É uma história legal, é uma história bem elucidativa sobre, Tá bom, manda. sobre isso. O Monark parece aquele aluno da escola, sabe? Que tava no canto. Ninguém gostava daquele aluno. Ele só ia pra comer merenda. O professor tentava explicar os negócios pra ele e ele falava, ah, não, velho, muita mão isso aí. O Monark é igualzinho. Exato! Por isso que quando a lei permite que nós tenhamos propriedade privada, é bom pra gente. Porque é uma proteção legal. Claro que é, caralho! Claro que é, cara! Presta atenção! O Monark tá ali puto, tá ligado? Tá explicando. Ai, que não sei o que a propriedade privada é feita pra ajudar. E daí o Gaiofato, uma voz tranquila, calmo, sereno, falou, não. Esse não foi igual uma facada no estômago do Monark. Então, se a gente vive dentro de um modelo histórico que depois de 1991, com a queda da União Soviética, se consolidou com o capitalismo neoliberal, qual é a história que a gente recebeu? Qual é o passado que a gente recebeu? Um passado de que essa experiência foi horrível, foi trágica, foi etc, que é o que foi desmontado nos últimos anos. Então, assim... Cara, pera aí, rapidinho. Quanto você tem de altura, Gaiofato? Que isso, caralho? Deixa eu falar, mano. Responde, pô. Quanto você tem de altura? Quanto eu tenho de altura? Quanto você pesa? Quanto você na altura é bom. Gaiofato, qual que é o tamanho da peça, Gaiofato? Todo mundo tem a mesma inteligência? Não, mas não tem a mesma... Tem, certo? Existem competências de inteligências diferentes. Tudo bem, mas tem gente que é burra, né? Não tem? A gente sabe que tem gente que é burra. Tem gente que você vê que é burra, que não consegue pensar. Tem, eu vou assumir essa bronca. Então tem gente mais inteligente e gente menos inteligente, certo? Sim, Monark, tem gente que a gente vê que é burra. A gente olha e bate o olho e fala, caralho, esse cara é muito burro. Sim, Monark, a gente... Sim, Monark, a gente... Sim, existe gente burra, Monark. Existe gente burra. Todo mundo não é do mesmo tamanho. Tem gente mais alta, tem gente mais baixa. E existe uma pirâmide hierárquica de quem é mais alto, que é uma pequena minoria. Isso acontece em todas as outras questões da humanidade, certo? Monark tá errando mais uma vez um conceito. Hierarquia e diferença são coisas diferentes. Entende? O Monark não sabe explicar as coisas, cara. Tem um pequeno grupo populacional que é muito mais inteligente do que uma grande maioria, entendeu? Então é natural que essas pessoas acumulem poder através das gerações, principalmente se você colocar em questão a genética, que tende a manter a variância e manter durante as próximas, os filhos, talvez aquela inteligência, entendeu? Monark. Então, geneticamente é natural, é padrão que haja uma hierarquia social. Ela sempre vai existir. Aqui o Monark começa por uns caminhos meio bigodinho, se é que me entendem. Que a genética superior, a raça superior. Ai, Monark. Essas ideias aí na Alemanha antiga tava foda, Monark. Porra, tá com um pensamento aí de uma época legal, hein? Eu, durante as minhas 3 horas assistindo esse podcast, eu fiquei igual o Monark. Tava difícil escutar cada palavra. Desenvolver esses processos a partir da acumulação de recursos. O Monark tá isso aqui de dar uma facada em alguém na rua. Houve o ordenamento do bombardeio da praça contra esses manifestantes. Porque eles estavam sendo... Qual que é o seu ponto, cara, que eu não tô entendendo? Surpresa, Monark, tu não tá entendendo. Eu realmente achei que tava entendendo. Não é... Qual que é a tendência do último momento? A gente tá vendo a temperatura dos oceanos subir. Ah, para! Você acredita nessa historinha? Mais uma pro bingo. Monark anti-aquecimento global. Vão marcando aí. O que a gente tem até agora? Monark anti-vacina, Monark eugenista, Monark transfóbico, Monark anti-aquecimento global. Vão marcando aí. Mas tem que ter praias, cara, os ricos compram um monte de casa na praia e o nível do mar não sobe, pô.
Se o nível do mar fosse subir assim pra caralho, os preços das casas da praia seriam baixíssimos. Quem que ia querer comprar uma casa que daqui 1 ou 2 anos vai estar subindo nessa? Que lógica de milhões. Como que tá subindo o nível do mar se os ricos estão comprando casa na praia? De fato, não tem nem como refutar, tá certo. Eu acho legal que chegou um ponto da conversa que nem o Gael Fato tá aguentando mais, ele foi direto pro prensado. Mas não tão submersa. Tem as casas que estão no mesmo lugar há décadas, há 30 anos, há 40 anos, cara. O nível do mar tá subindo o meu ovo, cara. O ovo do Monark deve estar altão, filho. Deve estar batendo aqui na goela já. Isso é mais uma pauta globalista de controle social, porque você é um servo das elites. Você não percebe porque você é muito burro, mas você é um servo das elites, vendendo todas as pautas que eles querem impor a nós. Cara, ser chamado de burro pelo Monark deve ser muito triste, cara. Eu não sei vocês, mas eu me matava. É mais uma classe genética do que social, mas beleza. Não é uma classe genética, porque se você está falando de classe genética, então significa que, de uma certa forma, existem pessoas que são mais evoluídas do que outras. Sim, existem pessoas que são mais inteligentes, mais fortes, mais bonitas do que outras. Que claramente não é o caso do Monark. São geneticamente superiores, existe sim. Eu vou repetir exatamente o que o Monark falou. Existem pessoas geneticamente superiores umas às outras. Vou até puxar aqui a frase do Monark certinha. Existem pessoas geneticamente melhores e superiores às outras. E caralho, olha quem também disse isso. Diabo pela sua interação no meio. Ou não conta? Responde. Mas é o mínimo isso daí, Monark. Genética não é o mínimo. Você não pode ignorar, mas você não pode ignorar que existe. Às vezes você pega um cara, o cara tem uma, sei lá, num campeonato de bodybuilder, né? Chega um ponto que o debate só vira uma briga de escola genérica. Ninguém sabe conversar direito, cara. Quer dizer, o Monark não sabe conversar direito. Essa parte que eu acho muito engraçada. O Gustavo, ele tá explicando, um dos criadores dessas ideias dos direitos negativos são basicamente leis anti-Estado. E daí ele tá explicando que o John Locke, ele é um dos pensadores iniciais das ideias dos direitos negativos. Ele vai explicando ali, e daí o Monark olha e pergunta, tá, mas qual é o problema? Logo em seguida o Gustavo, ele termina a frase com, porque ele era um dos acionistas do tráfico transatlântico de escravos. Eu acho que tem problema, Monark. Eu acho que tem problema. O John Locke, que é um dos principais emissários desses direitos negativos, desses direitos naturais de vida, liberdade e propriedade privada, é um cara que vai defender essa ideia para a proteção dos proprietários, ao mesmo tempo em que ele era um dos principais acionistas da Royal African Company, uma das companhias inglesas responsáveis por realizar o tráfico interatlântico de escravizados, porque para ele não existia um direito natural para todos os povos. O direito estava inscrito dentro daquilo que diz respeito aos proprietários privados, que é depois da morte do Stalin. E quem assim como depois que o Mao Tse Tung ia morrer? Quem determinou que ele ia morrer? Quem determinou? O cara lá de cima, Monark. Deus determinou que Mao Tse Tung ia morrer. Eu não entendo, pra que ficar nesse negócio de natural, artificial? Não leva a nada essa discussão, não engrandece em nada a mente das pessoas. A gente tá perdendo tempo em minúcias de natural, artificial, isso é burrice, pô. Cara, o Monark, ele tem a profundidade intelectual de um Pires Duralex. Eu ainda fui maldoso. Um Pires Duralex tem mais profundidade intelectual ainda que o Monark. Já que existe, portanto, né, vou seguir teu argumento. Se existe, então, uma ideia de uma elite social, né, ou de um grupo que tem uma genética superior, mais inteligente, mais forte, mais adaptada, e que poderia conduzir a humanidade como um farol de iluminação, a pergunta que fica é, o que fazer com as pessoas que têm genética inferior? Quando eu tava assistindo o podcast, eu tava dando muita risada por causa que, porra, o Monark soltava cada pedrada que me quebrava. Chegou nesse ponto aqui, que o Gael Fato pergunta pro Monark serinho. Monark, seguindo a tua lógica, o que a gente deve fazer com pessoas geneticamente inferior? Nesse momento eu pausei o vídeo, cruzei os braços e fiquei analisando a tela do meu PC por alguns minutos e respirei fundo. O que o Monark acha que nós temos que fazer com pessoas geneticamente inferiores? E daí me passou pensamentos de Alemanha, 1945. Mas foi mais tranquilo do que eu pensei a fala dele. Nessa lógica, o fato delas existirem é um problema, não é? Não. Não? Não, por que é o problema? Ué, porque se você está falando que existe uma ordem de topo que é geneticamente superior, que conduz a humanidade num sentido de desenvolvimento, então a existência de sujeitos que têm uma genética supostamente inferior é um entrave para esse desenvolvimento, certo? Não necessariamente, não. Por quê? Você que disse isso. Não, mas por que seria um entrave para o desenvolvimento?
Ué, porque se a gente está falando de uma ordem que é passada biologicamente, geneticamente, e que está concentrada num grupo muito pequeno, então a gente está falando de uma perpetuação de poder permanente. Basicamente. Que é o que tá Então- acontecendo. Que essa é a história, 2000 anos de história da humanidade. Bem-vindo. E os seus Mas aliados... não é isso que eu tô falando. perten- Eu não tô que colocando os seus- isso nos que os seus- europeus. Tudo bem, que as classes dominantes da Europa e que as classes dominantes Mas eu não de tô cada fazendo uma dessas divisão étnica genética. Na China, existem chineses que têm uma genética superior a outros chineses. Mas eu não tô fazendo uma divisão genética. Mas na China existem pessoas geneticamente melhores. Tô vendo, Monarcão, que tu não tá fazendo divisão genética. Eu tô vendo, claramente. Deixa eu ver o que é a parada aqui. Tá. Deixa eu pegar aqui. São muitos superchats, então a gente vai ler os maiores aqui também. Caralho, velho. Monark, eu acho que seria muito interessante você ler o manifesto, viu? Pode ser, tá bom, cara. Você tá fumando maconha também, Gaiofato? Não, eu tô fumando tabaco. Ah, tá. Que Que é pena. natural, que é natural. Esse aqui é natural mesmo. A maconha também é natural. Eu é achei, verdade, é verdade. eu achei muito foda vocês dois pitando, assim, ao mesmo tempo, assim. Os Poético, dois bolando, né? os dois enrolando. Foi foda pra caralho esse momento, assim, sabe? O único momento onde eles se dão bem é quando eles estão pitando o cigarrinho deles. Então o que a gente aprendeu hoje aqui? Se todo mundo usa maconha, todo mundo vira amigo. Tô certo ou tô errado? Cara, as elites, elas têm laser no céu. Entendeu? Se as elites quiserem, eles apertam um botão, um raio laser cai na tua casa e te incinera. Não, Vocês isso aí tão não tem entendendo não, o nível Monark, do mundo? sério? É claro, Por cara. isso que eles deixa- estão pondo aqui a parada azul em cima das casas? É isso, exatamente, no Havaí. As elites têm laser no céu, lá em cima, ó. E eles têm uma estrela da morte. No apertar de um botão, a tua casa vai pro espaço. Não é bomba atômica, não é míssil nuclear. Tem laser. Os caras gastaram grana pra fazer um laser orbital. Cara, você acha mesmo que você sabe de todas as armas que existem na Não porra sei. de todo mundo, Não cara? sei. Pelo Não amor de sei, Deus, Monark. porra! Não sei, não sei. Eu não sei de todas. Não, cara, mas eu tô pelo te amor de falando Deus. que hoje o Não, mundo é que a que gente técnico, vive, caralho. mais uma vez, cara, olha o que é mais Não, factível. Calma, Monark, não grita, cara. Calma. Tamo numa conversa. É um debate aqui. Calma, cara. Pita um pouquinho. Cara, o Monark é o maconheiro mais estressado que eu já vi na face da Terra. O que adianta o cara se entupir de maconha e agir feito um macaco, cara? Eu também fico assim, Monark, te escutando. Eu também fico assim. E às vezes eu fico irritado, mas é o meu jeito de ser, entendeu? Relaxa, eu sou assim. Não eu sou... não é uma frustração pessoal, é uma frustração com a conversa. É com a conversa. Eu sou descendente de italiano. Italiano fala alto, grita, entendeu? Vídeo aí, tem um genético, vídeo. né? É Ô, genético, eu falo, tem um vídeo aí Pode do. ser. O argumento mais filha da puta que existe, eu sou desse jeito, é por causa que meu signo é assim, eu não tô num dia bom. Isso é argumento de gente filha da puta, com todas as letras. Cara, é só assumir que tu é um merda, cara. Simples. Ai, desculpa, gente, é que é o meu jeitinho. Ah, se fuder, maluco. Primeiro que eu não sou contra as elites, entendeu? E nem quero destruir as elites. A única coisa que eu quero fazer é alterar a ideologia das elites, entendeu? O maluco, ele tá chapéu de alumínio das ideias, falando que as elites globais estão fazendo a ditadura, não sei o que, e depois corta pra um momento onde fala, não, eu não sou contra as elites, galera, tem que ver isso aí. Te decide, maluco, tu tá lutando pelo quê, caralho? E o Monark, já anota aí no teu binguinho, o Monark é a favor da escala 6x1. Padrão, né? Impressionando um total de 0 pessoas. Você artificialmente obrigando o empregador a adotar uma série, uma forma da pessoa trabalhar ou não, você só vai prejudicar o mercado, entendeu? Porque tem uns idiotas igual o Gaiofato que querem que o Estado passe uma lei para que o empresário brasileiro tenha que pagar o dobro pro funcionário. Porque tem uns idiotas igual o Gaiofato. Se o Gaiofato é o idiota na conversa, eu realmente sou um mongol. Mas lá pro final do podcast, o Gaiofato ele começa a falar sobre o agro do Brasil e como ele destrói o meio ambiente por causa da alta taxa de agrotóxico, de como eles desperdiçam toda a água. E daí um dos hosts, ele começa a ficar muito puto, ele começa a falar, não, tá errado, Gaiofato, por causa que a gente tem o melhor agro, e o agro é que sustenta o Brasil. E o Monark, já pega o bingo de novo, pega o teu bingo, vamos escrever mais no bingo. O Monark não se ajuda em nenhum momento. O cara lança um pau no cu das terras indígenas. Ainda tá batendo no agro do Brasil?
Tem que falar, então, pros povos Tá, ribeirinhos, não dá. indígenas, da floresta, os povos que são... Concordo Não, com o não. Bertinho. Vamos ver o mundo inteiro. Nós não vivemos comparando com a China. Olha aí, os ó, outros Bertinho, tudo. Pronto. Ai, Monark, sinceramente, Monark. Ai, cara. Como é que um cara que jogava Minecraft, o maluco jogava Minecraft, construía casinha, bloquinho, como que o cara do nada só virou esse maluco na internet, cara? Não faz o menor sentido, cara. Tipo assim, não me desce, tá ligado? Não me desce. É um desabafo real aqui, conversando aqui, eu e tu, que tá me assistindo. Não, eu acho muito bom. O Monark passa o debate inteiro xingando os caras. Não, que tu é burro, tu é retardado, imbecil, filho da puta, dominado pelas elites. O Monark descasca os caras o debate inteiro, pra no final falar, desculpa, gente, desculpa se eu fui, se eu agi de forma estranha, é que é o meu jeitinho. Maluco doente, cara. Achei na sua viagem. Ficar irritado. Não, eu que peço Foi desculpa, mal. cara. É, Eu não, espero que... eu sou. Quando eu tô discutindo, Tá suave. mas não é nada. Não fico chateado. Fico tipo, é desculpa assim. se eu fui grosso. Eu acredito muito, eu até falei pro Pedrão aqui, nossa amizade não vai acabar por conta de uma conversa, né, velho? Pelo amor de Se Deus Deus. quiser, se Deus quiser. Lógico que não vai acontecer isso, né? Então, Eu passei 3 horas da minha vida assistindo esse podcast. Eu poderia estar aprendendo uma nova habilidade, poderia ter feito uma penca de coisa. E eu tive que escutar o Monark bostejar por 3 horas. Bem, pelo menos eu consegui dar algumas risadas. Foi bem divertido olhar isso aqui e anotar uns negócios aqui pro meu roteiro. E outra coisa, tem mais alguns tweets aqui do Monark que provam que ele simplesmente não entende o que é propriedade privada. Como, por exemplo, eu sou um capitalista. Você é um detentor dos meios de produção? Eu produzo vídeos. Então sim, Monark, tu produzir vídeo não te faz um capitalista, Monark. Você não detém o YouTube, Monark. Seu animal. E o meu favorito é esse aqui do Monark. Pau no cu dos cachorros. Feliz ano novo, galera. E eu gosto muito que esse tweet aqui ele tem duplo sentido. Ou o Monark, ele simplesmente odeia animais, ou o Monark ama demais os animais. Mas então, era isso que eu queria falar sobre o Monark. Eu queria falar um pouco sobre esse podcast aqui que, mano, isso aqui derreteu meu cérebro legal. Eu tô abatido mentalmente. O Monark é uma das figuras mais contraditórias da internet. Ele teve um passado glorioso na época do Minecraft. Ele foi simplesmente um dos caras mais falados depois do que o Flow Podcast explodiu. E a gente cada dia mais só vê a queda dele. Ele tá cada vez mais perdido nas ideias de conspiração dele. É triste demais. E o que me deixa mais puto com a internet brasileira é que o Monark, ele falou que as elites globais moram debaixo da terra e que eles têm armas lasers que estão no céu nesse momento nos rodeando e com o apertar de um botão eles desintegram qualquer pessoa. E mesmo assim, tem gente dizendo que o Monark venceu o debate contra o Gaio Fato. É loucura demais, eu fico louco, eu fico doidinho. E o que salva mais ainda são os comentários que fizeram no podcast. Nem o ProErd poderia fazer uma propaganda tão efetiva contra o uso de drogas quanto a própria existência do Monark. Esse app foi a própria frase, nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Eu acho que eu entendi o raciocínio do Monark, é assim, laranja é uma fruta, maçã é uma fruta, logo, maçã é laranja. Comecei a assistir o podcast por procrastinação e terminei querendo ler um livro de história para não ficar igual ao Monark. Obrigado, podcast Três Irmãos, por me tornar uma pessoa melhor. É, Monark, você tem razão. Você é mais louco que todos nós. Então, muito obrigado pra quem ficou até aqui nessa parte do vídeo. Eu acho que esse pai eu me perdi um pouco nas ideias do vídeo aqui. Se tiver alguma coisa aí pra eu poder gravar, alguma ideia de vídeo, coloca aí embaixo nos comentários. Eu tô precisando criar conteúdo agora que eu tô com a nova webcam. Espero que vocês tenham curtido a nova qualidade de imagem. É isso aqui que vocês vão ter a partir de agora. Se inscreva no canal, compartilhe, comenta, curte, faz o que achar melhor. Eu só queria terminar dizendo, não fumem maconha pra ficar igual o Monark e estudem bastante. Tchau e muito obrigado.